Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do livro do Apocalipse. Eu considero esse o capítulo mais extraordinário, mais maravilhoso e mais triunfante do livro do Apocalipse. Porque nesse capítulo nós vamos estudar a parousia, a vitória completa do bem contra o mal. Nesse capítulo nós vamos destacar a vinda de Cristo em glória para estabelecer o reino milenial e para governar nesse mundo por 1000 anos. E, em paralelo a isso, nós vamos destacar a derrota completa e final do mal. Nesse capítulo, a gente assiste a cena extraordinária e maravilhosa do retorno de Cristo para vencer a primeira e a segunda bestas e aprisioná-las para sempre no lago de fogo e enxofre. Eu quero começar destacando 4 pontos principais nesse livro, e a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o livro se inicia com uma série de aleluias. 4 grandes aleluias declarados diante de Deus. Vou dar para vocês o sentido da palavra aleluia no original hebraico, vai ser muito interessante você aprender isso. A segunda coisa que eu quero destacar são os versículos de 7 a 9, as bodas do Cordeiro. Jesus vai levar a sua noiva para as bodas. Nós vamos participar com ele de uma festa maravilhosa de vitória. Então, finalmente, a alegria começa a chegar no livro do Apocalipse. Até aqui, a gente só viu desgraça, derrota, punição, julgamento, morte, né? Condenação, desespero, mas a partir de agora a gente vai começar a ver felicidade até o final do livro. No versículo 11 a gente vê aquele momento tão esperado, tão aguardado pelos santos, pelos salvos, pela igreja, o momento da parousia, quando Cristo vem presencialmente. Todo mundo vai ver e ele volta com seus anjos e santos para estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. E nos versículos 19 até o 21, para encerrar o capítulo, a gente vai ver a derrota então das duas bestas, do falso profeta e da primeira besta, que é o anticristo. E eles, vivos, são lançados no lago de fogo e enxofre. Temos 3 personagens principais nesse capítulo. Primeiro, Jesus Cristo, grande salvador e vitorioso, que se apresenta como guerreiro vitorioso nesse capítulo de número 19. Em segundo lugar, a gente tem a noiva, a igreja, né, sendo apresentada como noiva do Cordeiro. E por último, a gente tem as duas bestas que são derrotadas nesse capítulo, que é a primeira e a segunda, o falso profeta e o anticristo. Nós temos então 21 versículos no capítulo 19, começando com o versículo de número 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. O versículo de número 1 começa dizendo então: Depois destas coisas, ouvi no céu a voz de uma grande multidão que bradava: Aleluia! Salvação, glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Até aqui então a gente só viu desgraça, só viu derrota, só viu morte, né? Só viu corrupção, mas a partir de agora então a gente começa a ver alegria. Então o capítulo começa com um grande aleluia, um aleluia pela salvação de Deus. O termo vai aparecer 25 vezes nas escrituras e aqui, somente nesse capítulo, aparece pelo menos 4 vezes. Então a gente tem aqui essa exaltação a Deus com esse termo que é muito pertinente. No hebraico, Haleluia significa louvai ao Senhor. A primeira parte do termo Halelu significa louvem. Yah é a abreviação do nome Yahvé, do nome próprio de Deus. Então, quando a gente diz aleluia no hebraico, Haleluia, estamos dizendo louvem ao Senhor. É uma conclamação aos nossos conservos, aos nossos irmãos, a todo aquele que conhece, que serve, que ama a Deus, para o adorar e o louvar. E aqui no versículo de número 1, a gente ouve no céu a voz de uma grande multidão. Essa grande multidão aqui com certeza engloba todos os salvos de todas as épocas, mas principalmente a igreja e também aqueles que vieram da grande tribulação. A igreja e os que vieram de grande tribulação são 2 grupos diferentes, como a gente já estudou em aulas anteriores. A igreja é exclusiva, né? Quem ficou no arrebatamento não faz parte mais da igreja. Somente quem foi arrebatado é que faz parte da igreja. Então, a gente tem vários grupos aqui nessa grande multidão que louva ao Senhor pela sua salvação e dão a Ele glória, honra e poder.
por causa de tudo aquilo que ele executou e pelo julgamento que a gente viu no 17 sobre a instituição religiosa do falso profeta, no 18 sobre o sistema econômico comercial do anticristo e agora pela derrota e condenação definitiva e final desses dois, do anticristo e do falso profeta. Então Deus é louvado. A expressão aleluia é muito comum no livro dos Salmos, que é o Cântico de Israel, né, que é o livro dos louvores, mas aparece aqui, como eu disse, 4 vezes somente nesse capítulo do livro do Apocalipse. E como você viu aí na legenda, eu coloquei aí em hebraico, apesar do Apocalipse não ter sido grafado em hebraico, foi escrito em grego, né? Mas eu coloquei aí também em hebraico para você ver a formação da palavra, aleluia, em hebraico. E também em grego, aparecendo aí aleluia, né? Que significa literalmente louvai ao Senhor. É o que estão fazendo aqui no versículo de número 1. Esse brado de aleluia dessa grande multidão que a gente vê aqui é justificado no versículo de número 2. O versículo de número 2 dá o motivo desse brado de alegria, desse aleluia, dessa multidão rendendo a Deus glória e honra pelo seu grande poder. Eles estão fazendo isso porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então a gente tem 2 palavras para destacar aqui, salvação e vingança. Deus salvou o seu povo desse sistema corrupto, tanto político quanto religioso, tanto comercial quanto religioso, que estava estabelecido na terra pelo falso profeta e pelo anticristo, e vingou o seu povo, vingou o sangue do seu povo. Todo o sangue derramado durante o período da grande tribulação está sendo julgado por Deus agora. E de forma definitiva, tanto o diabo daqui a pouco, quanto o falso profeta e o anticristo serão aprisionados para sempre no lago de fogo e enxofre. Por isso esse brado de aleluia, pela salvação e pela vingança de Deus. A Bíblia nos aconselha a não nos vingarmos a nós mesmos, porque a nossa vingança não é justa, mas a de Deus é. A gente sempre, quando vai se vingar, né, a gente sempre está com raiva, com ódio, e nunca a gente vai fazer uma coisa com justiça. Mas Deus não. Deus é perfeito, e na sua perfeição, na sua justiça, Ele vinga o seu povo de forma justa, como nós estamos vendo aqui. Mas a vingança não é nossa, como diz Romanos 12 e 19. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Porque se dependesse de alguns de nós, né, principalmente aqueles que não suportam mais o pecado, né, não suportam mais a injustiça desse mundo, a sociedade está clamando por causa do mal que está imperando na sociedade. Tanto roubo, né, tanta corrupção, tanta prostituição, tanta infidelidade nesse nosso mundo, né? Então, com certeza, esse mundo já está maduro para o juízo, mas ainda vai demorar um pouco ainda, né? Porque mesmo depois do arrebatamento da igreja, até chegar nesse momento aqui do 19:2 que nós estamos comentando, ainda leva quase que 7 anos, né? Isso depois do arrebatamento da igreja, que a gente nem sabe quando é que vai ser. Então, Deus é realmente extremamente paciente. E essa palavra salvação é destacada aqui, como também a palavra vingança. Ele vingou o sangue dos seus santos, né? E fez isso com muita justiça. Versículos 3 e 4, e outra vez disseram, aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. O aleluia do versículo 3 é um louvor a Deus pela destruição do reino do anticristo. E é a destruição literal. Não só o sistema de coisas, mas o próprio lugar será destruído. E o fumo, a fumaça dela sobe para todo sempre. Essa expressão sobe para todo sempre significa que a destruição desse sistema corrupto do reino do anticristo vai ser lembrado para sempre. É memorável para sempre. Então essa fumaça, esse episódio será narrado para todo sempre. E no versículo 4 a gente vê um louvor universal. A gente tem os 24 anciãos e os 4 animais que se prostram diante de Deus, que está sentado no seu trono, e dizem amém, aleluia. Amém quer dizer, está cumprido, está feito, né? E aleluia, louvem ao Senhor pelo que Ele fez.
Os 24 anciãos a gente já explicou em aulas anteriores que eles representam tanto o povo de Israel quanto a igreja. 12 representando os 12 filhos de Jacó e 12 representando os 12 apóstolos do Cordeiro. E os 4 animais, nós explicamos também na aula pertinente a eles, que eles são a representação da obra de Deus, de toda a criação de Deus. Vai valer a pena você assistir essa aula onde isso é explicado. Vou deixar aqui no card para você. Versículos 5 e 6, e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que uma voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aqui no versículo de número 6, a gente vê o quarto aleluia destacado aqui dentro do capítulo de número 19. E esse aleluia aqui, ele é universal. São anjos e todos os santos de todas as épocas, de todas as eras, louvando a Deus. Inclusive, é o que deixa claro o versículo de número 5. Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então, isso aqui é um louvor universal. Está chegando o fim de todas as coisas. Está chegando o fim desse sistema de coisas, dessa existência humana como nós conhecemos. Tudo isso aqui, então, vai se encerrar para estabelecer, para ser estabelecido a partir de agora, a partir do capítulo 19, um novo sistema de coisas, que é o reino milenial. A partir de agora, 1000 anos na regência justa de Cristo. Vai ser extraordinário. Então, nós estamos já no capítulo 19 do livro do Apocalipse, mas claro que vai valer muito a pena você acompanhar a série até o final, porque agora que começou os momentos de felicidade em toda a descrição do último livro da Escritura Sagrada, que é o livro do Apocalipse. Esses aleluias que a gente vê no capítulo 19, eles têm 4 sentidos. A gente tem o aleluia de salvação ao nosso Deus, a gente tem o aleluia pelo juízo que é vindo sobre os inimigos de Deus, a gente tem o aleluia a Deus diretamente, porque ele é digno de ser adorado por tudo que ele fez, e a gente tem o aleluia final, que é sobre o reino de Deus estabelecido sobre a terra, como eu acabei de falar. E o versículo 7, regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. O versículo de número 7, então, fala do casamento glorioso, tão esperado do noivo com a noiva, né, de Jesus com a sua igreja. Aqui o versículo 7, inclusive, né, não sei se coincidentemente ou se providencialmente, o versículo é o 7, o número da perfeição, o número da totalidade, o número dos 7 Espíritos de Deus. Ele está marcando essa declaração de regozijo, de alegria, de glória a Deus, porque chegou o momento das bodas e a esposa está pronta, né? A igreja está pronta para ser recebida por Cristo e se casar com ele. A partir desse momento, ninguém mais separa Jesus da sua noiva. Ninguém mais separa a igreja do Cordeiro. Nós estaremos com ele para sempre. A gente vai estar em eventos importantes como, obviamente, as bodas, né? Porque é o momento da união de Cristo com a sua igreja, no tribunal de Cristo, na ceia dessas bodas, na manifestação dele na parousia, que vai acontecer já já no versículo 11, que a gente vai comentar, também durante o milênio, depois no julgamento final, depois no novo céu e na nova terra, que esse capítulo do Apocalipse vai valer muito a pena o comentário, e por fim na eternidade, na nova cidade, na nova terra, né, debaixo do novo céu. O versículo 7, então, destaca um momento de alegria e de regozijo pela união de Cristo com a sua esposa, com a sua noiva, a igreja. E o 8 fala da sua vestimenta, da sua dignidade. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então essa roupa aqui é a roupa que cobre os salvos. Ela é também muito simbólica, né? O linho fino e resplandecente fala da justiça dos santos, essa roupa que brilha, essa roupa reluzente, que fala do estado espiritual, do novo estado espiritual da igreja, agora casada com o seu esposo, definitivamente ligada e de forma inseparável a Cristo e a Deus.
O versículo 9 fala de uma bem-aventurança entre 7 outras bem-aventuranças que a gente encontra nesse livro. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós temos 7 bem-aventuranças no livro. Nós temos uma bem-aventurança para aquele que lê Apocalipse 1 e 3. A gente tem uma declaração de que bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor, é o 14 e 13, porque assim não passa pelo período da grande tribulação. A gente tem uma bem-aventurança para aquele que vigia e guarda os seus vestidos, é Apocalipse 16 e 15, guarda a sua pureza, a sua santidade. A gente tem a quarta bem-aventurança para aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, que foi a que eu acabei de explicar. A quinta bem-aventurança, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, é o Apocalipse 26. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição é a ressurreição dos perdidos, para o juízo final e para o lançamento no lago de fogo e enxofre. Então, feliz é aquele que ressuscita na primeira ressurreição. Esse não entra em condenação. A sexta bem-aventurança, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, Apocalipse 22 e 7. Sétima e última bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, Apocalipse 22 e 14. Versículo de número 10, e lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, eu sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando João ouve isso da boca do anjo, ele cai aos seus pés para o adorar, mas o anjo diz para ele, olha, não faça isso, eu sou como você. No sentido da adoração, eu sou o teu conservo. Do mesmo jeito que você serve a Deus, eu também sirvo a Deus. Eu não sou teu senhor, eu sou teu irmão, eu sou teu conservo. Nós devemos adorar juntos a Deus. E aí ele diz a João, adora a Deus. Isso é o que é correto. Nós não podemos adorar homens, não podemos adorar imagens. O nosso culto tem que ser puro, limpo e dedicado exclusivamente a Deus. Todo aleluia, toda honra, toda glória, todo reconhecimento de poder deve ser dado exclusivamente a Deus, como a gente já viu em versículos anteriores. Os gnósticos da era de João, da época de João, para eles, no meio deles, era comum adorar a anjos. Inclusive, em Colossenses 2:18, a gente tem a seguinte escritura, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Então era comum a adoração a anjos na época de João. Mas o que João está fazendo aqui não é cedendo a esse culto. O que João está fazendo aqui é que ele está extasiado pela visão que ele está tendo. Ele está vendo uma criatura celestial de poder tão extraordinário que ele cai aos seus pés. Ele se sente muito, muito pequeno diante dessa visão que ele está vendo. Mas o anjo é sóbrio o suficiente para, diferente do diabo que quis adoração para si, dizer para João, não faça isso, nós juntos vamos adorar a Deus. O gnosticismo, com o seu sistema de adoração a anjos, com a sua crença em anjos como criaturas superiores, né, e elevando anjos ao nível divino, eles foram combatidos em 8 livros das Escrituras. Em Colossenses, nas 3 epístolas de João, em Judas, na primeira e na segunda a Timóteo e em Tito. Todas essas cartas foram escritas com o tema principal de combate ao gnosticismo e a esses cultos perniciosos dessa época. Quando a gente vê nas Escrituras um anjo recebendo reverência que não é devida a anjos, mas é devida somente a Jesus ou a Deus, pode ter certeza que está se tratando de uma teofania, Deus aparecendo na forma de um anjo. Já que Deus não pode ser visto na sua forma pessoal, né? Nem por Moisés foi visto, nem homem algum viu Deus na sua forma pessoal e total, então ele aparece de formas teofânicas, como apareceu na sarça ardente, como aqueles 3 anjos que apareceram para Abraão na hora de anunciar a Abraão o nascimento de Isaac, e a gente vê, por exemplo, né, Gideão, né, conversando com aquele anjo que apareceu para ele, para contratar ele para aquela empreitada grande,
de livrar, né, o povo das mãos dos midianitas. Então, sempre que nós virmos escrituras com esse teor, trata-se de teofania. Não são anjos sendo honrados ou sendo adorados, não são anjos literais, né? São teofanias. A pessoa de Deus ou de Cristo aparecendo como anjo, na forma de um anjo. Teofania. Agora nós entramos no versículo 11, que é o momento tão esperado, é o momento triunfal do capítulo 19, que inclusive é a vinda triunfal de Cristo em glória. E aqui nós vamos ler os versículos de 11 até o 16, que trata da parousia, a presença viva de Cristo. Cristo vindo presencialmente para estabelecer o reino milenial e vencer a besta no momento final da batalha do Armagedon. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com um vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O cavaleiro desse cavalo branco aqui do capítulo 19, versículo 11, ele é Jesus Cristo. Ele é diferente, completamente diferente do cavaleiro do capítulo 6, lá nos selos. Lá no capítulo 6, no primeiro selo, a gente tem também um cavaleiro num cavalo branco, mas aquele traz na sua mão um arco. Aquele arco é o arco da guerra. Aquele é o anticristo, que ali é o momento do início do período da grande tribulação. Aquele arco que ele traz na mão é um arco de guerra. Vale muito a pena você assistir. Vou deixar para você os 4 cavaleiros do Apocalipse nesse card aqui. Assista, você vai ter a explicação do que é cada cavalo, o que significa cada cor e tal. Aquele do 6 é o anticristo. Esse aqui do 19, 11 é o Cristo. Esse aqui é o que vem vencedor. Inclusive, esse cavaleiro aqui, sobre o cavalo branco do capítulo 19, versículo 11, está nesse momento vencendo aquele cavaleiro do capítulo 6 do primeiro selo. Aquele lá é o anticristo, que está sendo derrotado agora, nesse momento aqui. Então, muitos interpretam, quando interpretam, fazem confusão entre o cavaleiro do 19 e o cavaleiro do 6. O do 6, olha, não sei se é coincidência, se é providência. 6 é o número do homem. 666 é o número do pecado, é o número da besta, é o número do anticristo. Mas destacando só o 6 do capítulo. O capítulo 6 destaca o homem do pecado, o anticristo. Ele está num cavalo branco, significando falsa paz. E a gente já percebe na mão dele que é falsa paz, porque ele traz um arco. Arco é instrumento de guerra. Mas esse aqui não, esse aqui é o vitorioso. Esse aqui do 19:11 é o Cristo que vence aquele anticristo. Não é difícil de lembrar, né, que Jesus, quando veio na entrada triunfal em Jerusalém, ele entrou manso e humilde, assentado sobre um jumentinho. Inclusive foi profetizado que ele entraria assim em Jerusalém. Todo mundo esperava que ele viesse como rei. Aqueles que esperavam o Messias, eu vou deixar esse vídeo aqui para você entender o conceito de Messias para o judeu. Messias para o judeu é uma coisa, Messias para os crentes, para os salvos, é outra coisa. Então assista esse vídeo que vai valer muito a pena você ter esse conhecimento. Todo mundo na época de Cristo, inclusive os apóstolos, esperavam que ele, como rei de Israel, né, resgatasse a nação de debaixo do domínio romano. Eles o esperavam então num cavalo branco, que é a montaria de reis, é a montaria de heróis de guerra, é a montaria de generais de guerra, um cavalo branco, para mostrar aquela pompa, né, aquela pose de herói, né?
Mas não, Jesus veio num jumentinho. Só que agora, lá ele veio humilde, veio como salvador, veio para ser humilhado, para morrer pelos homens. Agora não, agora aqui ele vem como guerreiro, como herói, montado num cavalo branco. E ele vem para derrotar o seu arqui-inimigo, o anticristo e o falso profeta. E ele tem muitas características especiais. Uma delas é a veste. Na veste dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E também, na altura da coxa dele, ele tem a inscrição, a insígnia Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era costume entre os gregos que quando algum herói voltava da guerra, um general voltava vitorioso da guerra, ele trazia escrito. Não é tatuado, viu, querido? Jesus não estava tatuado. Isso não é uma tatuagem em Jesus. Você perceba que fala, o versículo fala, e nas vestes e na coxa trazia escrito essa insígnia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, você pode imaginar uma faixa na altura da perna, ou escrito na própria roupa, né? Falando em linguagem moderna, na calça, aqui na altura da coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse título estava grafado na coxa porque a coxa é a parte da resistência das pernas, é com ela, é com as pernas, né? Inclusive com a força das suas coxas, que o guerreiro corre, que ele luta, que ele se sustenta na batalha. Então, ele trazia a insígnia na altura da coxa. Imagina também um herói sentado sobre o seu cavalo e ele fica praticamente na altura dos olhos das pessoas que estão em pé, né, diante do cavalo. Então, muito perceptível a insígnia. E ali, essa insígnia era um costume, então, antigamente, que era um costume para honrar os guerreiros que voltavam vitoriosos. Eles traziam essa insígnia. Então, essa insígnia, essa inscrição sobre a coxa, deixa bem claro que Jesus volta agora como um guerreiro, como um herói vitorioso. E ele traz todos os detalhes de um herói. Ele vem sobre um cavalo branco, ele vem como vencedor, ele vem com seguidores guerreiros vestidos e assentados, cavalgando também sobre cavalos brancos. E ele, só ele, traz sobre a coxa essa insígnia. Porque ele é o general dessa guerra, ele é o capitão dessa guerra, né? Ele que vem liderando esse exército, que vai agora derrotar aquele cavaleiro do capítulo 6 lá. O anticristo vai derrotar agora no final da batalha do Armagedon. Esse momento triunfal aqui então é chamado em grego de parousia. A pronúncia é com som de S mesmo, né? A pronúncia grega é parousia. Aí quando translitera, né, o S entre duas vogais no português dá som de Z, por isso que a gente fala parousia, mas a pronúncia correta é parousia. O termo grego parousia vai aparecer em vários capítulos e versículos da Bíblia, mas tem um texto bem conhecido que é Mateus 24:37. Lá nós temos em grego: Os vei imere tu noe, utos este e parousia, tu io tu anfropo. Esse texto é aquele texto que traduzido é: assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então a gente tem aí parousia do grego traduzido por vinda. E a vinda da parousia é uma vinda visível, ela é a vinda da presença. Inclusive parousia no grego significa literalmente presença. Então essa vinda é uma vinda que as pessoas podem ver. Por que a gente fala parousia, vinda visível? É para destacar, para diferenciar da vinda que somente os salvos verão no arrebatamento, né? O arrebatamento não é uma coisa invisível. Ele é uma coisa que somente os santos vão perceber, mas será visível. Os resultados do arrebatamento serão visíveis para todo mundo na época que ele acontecer. Mas ele é diferente porque ele é um segredo para os que não são salvos. Ele vai acontecer em segredo para os que não são salvos. Somente os salvos vão participar, verão essa vinda para arrebatar. No arrebatamento, inclusive, é chamado de arrebatamento porque é uma tomada com força, rápida, momentânea. É num abrir e fechar de olhos, né? Numa fração de segundos. É que todo o povo salvo vai desaparecer no arrebatamento. Diferente dessa aqui, que é a parousia. Aqui, o 11 do 19 do Apocalipse é a vinda presencial. Jesus vai vir, vai morar aqui nesse planeta por 1000 anos. É uma coisa muito especial, muito extraordinária que esse versículo revela. O versículo 11, então, destaca o tipo da sua vinda. É uma vinda visível, todo mundo vai ver. O versículo 12 diz: E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça tinha muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo.
Olhos como chama de fogo aqui no versículo 12, fala de visão penetrante, de visão que vê o inimigo. E esse fogo pode significar o fogo da sua ira contra os seus inimigos, já que esse momento é o momento que ele vem para livrar o seu povo Israel no final da grande batalha do Armagedon. Então ele vem se mostrando como um inimigo digno, formidável contra o falso profeta e o anticristo, nesse momento final da batalha do Armagedon. É isso que representa então esses olhos como chama de fogo. Sobre a cabeça muitos diademas. Isso aqui fala do seu poder, da sua glória, da sua majestade, né? A gente vê o dragão lá no 12:3, a gente vê que o dragão tinha também sobre a sua cabeça diademas, mas diademas contados, né? O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre essas cabeças ele tem diademas. Agora aqui, esse herói que a gente vê aqui no versículo 12, ele tinha muitos diademas sobre a sua cabeça. E ele tinha um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. Esse novo nome de Cristo que ninguém sabe, significa que ninguém nunca pronunciou, ainda não foi revelado. Esse novo nome que vai caracterizar esse novo tempo de Cristo. Nós o conhecemos como Yeshua, o Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, o nosso Salvador, né? Quando ele veio aqui. Mas agora ele, como esse grande herói do capítulo 19, esse que vem para reinar por 1000 anos aqui na Terra, ele terá um novo nome. Ele vai revelar no momento apropriado. Versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Agora aqui a gente já vê um outro nome, né? Esse nome, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Isso aqui fala das características de justiça, de salvação, engloba todas as propriedades de Cristo. Não quer dizer que Jesus seja esse rolo de livros aqui, tá bom? Significa que esse rolo de livros aqui é inspirado nele. Significa que tudo que a gente pode e deve saber a respeito dele está aqui nesse livro. Por isso, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A sua veste salpicada de sangue, ele a salpicou uma vez profeticamente em Isaías 63, de 1 a 6. Vale muito a pena a leitura, tá bom? Ali é Deus vindo como vingador do seu povo, né? Ele salpicou a sua veste de sangue também na cruz do Calvário e na Via Dolorosa, no seu sofrimento por nós. E agora, literalmente, o versículo 13 está falando da batalha do Armagedon, como ele vem como herói, guerreiro, vingador do seu povo Israel. Ele inclusive está dito textualmente que ele sozinho é que pisa no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse lagar é o campo da batalha, é a planície do Armagedon, o campo da batalha final e decisiva dos povos, onde Jesus vai vencer os exércitos da besta. O seu exército nem vai lutar, só vai vir com ele como um séquito, né? Aqueles que o seguem por cortesia, por honra, né? Mas não vão batalhar. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Essa vestimenta desses que seguem Jesus no céu em cavalos brancos representa a justiça, representa a vitória dos santos, representa, né, a santidade desse grupo que o segue. Isso aqui são os anjos e a igreja que vem com ele. Versículo de número 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa espada aguda que sai da boca dele é a palavra. É a palavra que ele representa, e é a palavra da justiça, da salvação, que está grafada aqui nesse livro. Com ela ele vai ferir as nações, porque as nações são imorais. As nações são impenitentes, as nações não se dobram a Deus. Então, as palavras da sua boca vão ferir a moral dessas nações. As palavras de regência da sua boca vão ferir essas nações, do mesmo jeito que uma espada pode ferir o inimigo na batalha. E ele vai reger essas nações com vara de ferro. Essa vara de ferro fala tanto de dureza na sua regência, como também do fato de a sua regência ser inquebrável. É dura como o ferro.
E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele é o que vai entrar no campo da batalha do Armagedon, encarar a besta e o falso profeta. E o versículo 16, já falei sobre ele, mas ainda cabe algumas notas aqui, umas 2 ou 3. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Além de Jesus, somente outros 2 reis na história foram chamados de Rei de Reis. Foi Nabucodonosor e Artaxerxes. Esses 2 foram chamados com esse título. Sobre a insígnia Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele traz na altura da coxa, olha o que o versículo diz: e no seu vestido e na sua coxa. Então, essa insígnia pode fazer parte da vestimenta. Inclusive é citado vestido antes de citar a coxa. Não quer dizer absolutamente que a insígnia estivesse tatuada na pele. É muito mais fácil a gente entender como uma insígnia. Inclusive Heródoto, falando sobre a estátua do faraó Sesostris, ele diz que nessa estátua, na altura do peito, tinha uma insígnia, uma faixa escrita: com os meus próprios ombros conquistei esta terra. Então, não era tatuado no corpo, não era escrito no corpo da pessoa, mas uma faixa escrita trazendo essa insígnia. Pode ser o mesmo caso aqui, então, da declaração a respeito de Cristo como herói. Era uma faixa ou escrito na própria roupa, ou então uma faixa amarrada na altura da coxa. Na coxa, porque a coxa é o lugar da força do guerreiro. Versículos 17 e 18. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Os versículos 17 e 18 descrevem uma cena aterradora, uma cena horrorosa, horripilante. O final de uma batalha, onde centenas, milhares de corpos jazem no campo da planície do Armagedon. Final da batalha. Depois da derrota do cavaleiro do capítulo 6, que é o anticristo, pelo cavaleiro do capítulo 11, que é Cristo. O maior temor de um guerreiro, e principalmente de um guerreiro grego, era que ele morresse no campo de batalha e o seu corpo ficasse jogado nesse campo para que as aves do céu viessem comê-lo. Era a maior desonra, o maior vitupério que alguém podia sofrer, né? Não ser sepultado, ter o seu corpo abandonado no campo de batalha. E principalmente o maior temor era que as aves do céu viessem comer o seu corpo. E aqui o anjo está convidando as aves de rapina para virem para essa ceia de Deus. Significa que Deus está dando a recompensa para os seus inimigos, uma recompensa de desonra, uma recompensa de ignomínia, onde os seus corpos serão devorados pelas aves de rapina. E aqui a gente tem corpos de reis, de tribunos, de fortes, de cavalos, dos que sobre eles se assentam. A gente vai ter aqui nesse banquete a carne de homens livres, de servos, de pequenos e grandes. Todos aqueles que estiverem reunidos na Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon é o momento final de desespero do anticristo e das suas forças, né? Carne de reis. Vocês já viram no capítulo 17, no 18, a gente falando sobre os 10 reis que fazem coalizão com a primeira besta, que é o anticristo, para se opor a Deus. Eles estarão aqui nesse momento. Suas carnes serão devoradas por essas aves de rapina. Então, queridos, as aves de rapina, durante toda a história da humanidade, sempre perseguiram os exércitos em batalha para comerem os corpos dos que caíam em batalha. E é o que vai acontecer aqui também na batalha do Armagedon. Seus corpos não serão sepultados, serão devorados. Isso é a recompensa deles, uma recompensa de vergonha, de desonra e de ignomínia. Versículos 19, 20 e 21, vamos ler juntos para encerrar esse capítulo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército.
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E os dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então esse aqui é o momento final da batalha do Armagedon e o momento glorioso da parousia, a vinda em glória, onde Jesus vem para vencer os exércitos da besta, livrar Israel das mãos desse arqui-inimigo. E a partir de agora, então, nos próximos capítulos do Apocalipse, a gente vai ver o estabelecimento do reino milenial, Cristo reinando sobre a terra, novo céu, nova terra e por fim a entrada dos santos na eternidade. O versículo 19 fala do desespero final, então, da besta, do falso profeta e dos reis da terra, se levantando contra Cristo uma última vez. Vão tentar fazer guerra contra aquele que está sentado no cavalo branco e o seu exército. Isso é um desespero, né? Total e final, porque quem é que vai vencer esse rei de reis e senhor dos senhores? E o versículo 20 fala então do desfecho final dessa batalha e fala do aprisionamento da besta e do falso profeta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou todos os que receberam a sua marca, o seu sinal, os que habitavam na terra. Então aqui é o momento final. Aqui é o momento em que Jesus aprisiona e lança vivos a besta e o falso profeta no lago de fogo. Esses dois vão ser os primeiros habitantes do lago de fogo e enxofre. Eles vão estrear esse lugar de condenação. Eu tenho uma série aqui no canal intitulada O Inferno. Lá nós temos 6 vídeos falando sobre a origem do inferno, sobre a justiça do inferno, falando sobre a realidade do inferno, se é eterno, se não é. E lá tem um vídeo onde eu vou falar sobre a besta e o falso profeta como os primeiros habitantes do lago de fogo e enxofre. Vai ter vídeo falando sobre a duração da condenação. Vale muito a pena você assistir essa série. Eu vou deixar ela aqui no card para você acessar facinho, tá bom? Eles são os primeiros habitantes do lago de fogo e enxofre. Depois do juízo final, todos aqueles que não receberam Jesus como Salvador, todos aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. Isso depois dos 1000 anos do reino milenial de Cristo aqui na Terra. O que significa, só isso já aponta para o fato da eternidade do inferno. Depois de 1000 anos, a besta e o falso profeta ainda estão lá. Eles foram lançados vivos no lago de fogo e agora todos os perdidos serão lançados também no lago de fogo, e a Bíblia destaca onde estão a besta e o falso profeta. Significa que a condenação não tem fim. E o 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, é um cenário muito tenebroso que a gente vê aqui. Por um lado, é um cenário de vitória, né? De alegria para os salvos, mas por outro lado, esses 3 versículos descrevem cenas aterradoras. Descrevem rebelião, dureza de coração e levante contra Deus, no 19, descreve prisão, condenação eterna da besta e do falso profeta, e o 20 fala de aves comendo corpos de pessoas mortas na planície do Armagedon por causa da sua derrota diante do cavaleiro do capítulo 11. É isso por hoje então, vamos ficar por aqui. Se você está gostando da nossa série O Apocalipse, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, sua inscrição é importante para nós. Se você quiser se tornar membro do nosso canal, como membro você vai poder assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos. E se quiser falar direto comigo, seja membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Vai ser muito bom conversar com você e te ajudar nas dúvidas que você tiver sobre Bíblia e teologia. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.